Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, agora no nosso segundo bloco, hoje conversando sobre São Francisco e ao mesmo tempo o Papa Francisco, o Francisco de Assis, o Francisco de Roma, esses personagens extraordinários que manifestam um amor aí fantástico pela igreja, como estamos acompanhando, né, no atual pontificado do Papa Francisco. Bom, tem umas questões bastante interessantes que a gente vai ver nesse bloco, mas antes, não é? Vamos aqui à nossa estante e levar até você uma literatura que seja realmente bastante legal para você aprofundar o ensinamento sobre São Francisco, curiosidades, ensinos, etc. e tal. Aqui, em primeiro lugar, do Marcelo Bermejo, Francisco de Assis, aqui pela editora Canção Nova, está aí para você, vai aparecer na sua tela, isso, está aí, Francisco de Assis, do Marcelo Bermejo, que pela editora Canção Nova, um primeiro para você. Depois ainda nós temos aqui um livro para as crianças, né? Porque Francisco inspira todo mundo. Francisco de Assis, Vida e Virtude, do Claudino Gils, Viviane Maier, ilustração do Emerson Souza, aqui pela editora Voz, está aqui para você, não é? Isso, mostra aí. Francisco de Assis, Vida e Virtude, isso é muito legal, olha aí, ó. Material para criançada, colorir, para aprender a ler, etc. e tal. Muito, muito bacana, dá para fazer exercícios, enfim, muito, muito bom. E, claro, não é o livro do nosso convidado, Anderson Cavalcante, que não é o nosso convidado, né? É o parceiro, e o Gabriel, claro. Professor Gabriel, A Oração de São Francisco, Fé, Esperança e Paz para uma Vida Feliz. Aí para você. Rapidamente, professor, o que as pessoas vão encontrar aqui no livro? Claro, já está falando, a oração de São Francisco, mas como é que brotou essa inspiração, não é? O desejo de trabalhar esta oração, que é maravilhosa, é cantada no mundo inteiro, rezada em tudo quanto é canto, e aí? Nasceu de uma descoberta, né? Para muitas pessoas isso já não é descoberta, mas para mim e para o meu parceiro Anderson Cavalcante foi uma descoberta. A oração de São Francisco, a chamada oração de São Francisco, não é da autoria de São Francisco. Ela não tem 800 anos, ela não foi escrita em úmbrio, não foi escrita em italiano. E as fontes franciscanas da editora Vozes não têm essa referência, porque essa oração nasceu no século XX, no comecinho do século XX, numa paróquia de Paris, foi escrita em francês, e por alguém que não sabe quem é. Então, é uma oração anônima. Olha aí. No entanto, essa oração tem tudo a ver com São Francisco. E então surgiu essa ideia de pegarmos cada uma das frases desse... Na verdade, é um poema, né? Que todo mundo gosta de cantar, de ler, de rezar. E fomos analisando sob a ótica do cotidiano. Quer dizer, é um livro que fala sobre os conflitos da vida, sobre os conflitos pessoais, mas à luz dessa reflexão franciscana. Tá certo, bacana. E lembrando a você que esse material aí, você encontra, foi aparecendo o endereço na sua tela, né? Quer seja da editora vozes.com.br ou ainda loja.cançãonova.com. Ou ligando ainda para o nosso telefone, o mesmo que você hoje também aproveita para fazer a sua pergunta, né? O 0 Operadora 1231862600. Esse telefone você tanto pode pedir o produto quanto hoje interagir com a gente mandando a sua pergunta. Além, claro, do e-mail em pauta@cançãonova.com e os twitters, né? Como a Bia estava divulgando agora há pouco. Além disso, aqui em São Paulo tem uma loja Canção Nova, bem aqui no centro, pertinho da Sé ali, Rua São Bento, número 43, uma loja muito bacana para você ter acesso a todos os produtos, não é, que muitos dos quais são apresentados aqui no nosso programa. Antes de continuarmos aqui, agora falarmos sobre o Papa Francisco, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas, mas e o Papa, não é? Quem é o Papa, afinal das contas, para você? O que você diz desse Papa, cujo nome agora também foi adotado como Francisco? E aí, vamos acompanhar o que as pessoas responderam. A senhora conhece o Papa Francisco? Já ouviu alguma notícia sobre ele? É uma pessoa nobre, educada. Ele tem uma luz, uma coisa maravilhosa com ele. Ele está trazendo coisas boas para nós. Argentino, né? Eu gosto dele. Tem uma pequena reportagem muito vaga sobre a pessoa dele e me parece que ele passa assim, uma imagem muito positiva assim, para a sociedade, passa algum exemplo da pessoa dele, a questão da humildade e a questão, digamos assim, de como realmente podemos fazer o bem ao próximo. Então, se eu não me engano, acho que às vezes que eu a vi,
na televisão, eu vi sobre esse aspecto. Ele ensinando as pessoas como é que se torna uma pessoa humilde e, acima de tudo, como é que tem que amar uns aos outros. Eu acho que ele está fazendo grande abertura nas igrejas e está querendo voltar um pouco às famílias também. Eu vejo ele como um cara bem honesto, que ele defende os direitos da família. Eu já vi na TV que ele defendeu os direitos da família e que ele defende também a sociedade como um todo. Eu acho que deve vir uma pessoa assim como ele, um bom presidente agora nas eleições, né? Seria bom se viesse um Francisco como o Francisco de Assis, né? Que abandonou a riqueza para seguir os pobres, para cuidar dos bichinhos, né? Dos passarinhos e tal. Então ele abandonou tudo, como esse Francisco. Esse Francisco é um exemplo. Ele é um homem nobre. E ele está tentando, nós temos que ajudá-lo, né? Tá certo, tá aí. Pois é, um homem nobre e a gente precisa ajudá-lo. Aliás, não é com o nome de Francisco, vem aí um programa de vida, um projeto. E o interessante, professor, é que o Papa, ao escolher o nome, é interessante, ao contrário do que muita gente pensava, e eu estava ali em Roma, inclusive, a gente rapidamente ali interagir, dizer, mas espera aí, ele é jesuíta, então é São Francisco Xavier? Não, mas é Francisco de Assis. Então, por que Francisco de Assis? E ficamos meio a nos perguntar. Ele próprio depois deu a resposta, não é? Dizendo justamente que foi uma inspiração, claro, teve um dedozinho brasileiro, hein? Coisa boa, Dom Cláudio Umes, não é? Participando daquele conclave, quando ele eleito, o Dom Cláudio chegou perto dele, aos ouvidos, e disse, olha, não se esqueça dos pobres. E ele imediatamente veio à mente, ao coração ali, Francisco, não foi o Xavier, grande evangelizador jesuíta e etc., mas Francisco de Assis, quer dizer, um nome que já comporta uma missão, não é verdade? É verdade, né? Embora o São Francisco Xavier, claro, né, um missionário que fora foi para o Japão e para a Índia e tudo, mas eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Por outro lado, é interessante que realmente o próprio nome Francisco é um nome que nasceu com o São Francisco de Assis, porque o pai de São Francisco fazia muitos negócios com a França. E quando o São Francisco nasceu, deu a ele esse apelido, né? O nome dele de batismo não é Francisco, passou a ser Francisco. Então, o primeiro Francisco que houve foi o São Francisco, né? E o primeiro Papa Francisco, né, como o Frei Moser falou, não vai ser Francisco I, porque já é o primeiro. Então, e nunca houve um Papa Francisco antes. Então, é um nome que tem só 800 anos, né? E é a primeira vez que temos um Papa com esse nome. Então, tudo é novidade, tudo é promessa, né? de uma renovação, de virar a página, que foi a própria missão de São Francisco, né? no século XIII, né? E está sendo também a missão do nosso Papa no século XXI. Agora, claro, Frei Moser, uma característica desse pontificado que nós já estamos contemplando, já nesses quase 2 anos, não é verdade? É um pouco essa questão da simplicidade, obviamente, do amor, especialmente aos pequeninos, uma igreja de portas abertas, especialmente aos pecadores, mas, claro, também a todos os menos favorecidos. Então, também a escolha do nome, ela passa por essa perspectiva aí de igreja. Eu utilizar a palavra despojamento. Primeiro, ele se despojou, não é, da veste que normalmente o Papa, ao ser eleito, se apresentava com um tipo de uma capa toda cheia de pedras preciosas. Ele se despojou daquilo, disse que o carnaval tinha acabado. Isso é o que passou, né, para a Praça de São Pedro. Em seguida, nós percebemos, se despojou do palácio, não é, reservado aos papas. Continua lá, evidentemente, o palácio, só que ele não mora lá, mora na Casa Santa Marta. Ele despojou-se dos carros, dos seguranças até, de uma maneira impressionante. Aquilo é mais ou menos na Praça de São Pedro, você vê, não tem assim um carro super protegido, é carro aberto e assim por diante. Então, eu ousaria dizer, a característica dele, junto com o São Francisco, é despojar-se. Ele não se chama sumo pontífice, não, é o bispo de Roma, voltando às raízes da igreja.
onde realmente o nome do bispo de Roma era só bispo de Roma. E esses títulos que vieram depois vêm após a época de Constantino e um pouco mais para frente, né? Então, eu diria o despojamento é a característica comum. E, inclusive, nesse sentido, dizer, eu não quero governar a igreja sozinho, não mande tudo para cá, vocês bispos aí, ó, conferência episcopal, vão trabalhando. E logo criou um G8, quer dizer, um grupo de 8 cardeais, não é, para assessorá-lo, e com isso começou uma revolução na Cúria Romana, não é? Que mais ou menos, eu diria, ele deixou em paz, mas em todo caso, não é, já tem uma assessoria especial. E em seguida, toda essa preocupação com o Banco do Vaticano. Ah, o que é isso? Já meteu a mão no Banco do Vaticano, a gente não sabe ainda em que termos isso vai resultar, mas, sem dúvida nenhuma, não será mais expressão de uma potência econômica, será expressão de algo na linha da caridade, sem dúvida nenhuma. Aliás, e, portanto, são já medidas que em tão pouco tempo já começam a ser tomadas pelo Papa, ou seja, dentro desse modelo que o senhor dizia, de uma igreja despojada, de uma igreja mais pobre até para os pobres, sobretudo como preteridos do reino de Deus, quer dizer, já são medidas que estão a caminho aí. E concretamente, você já observe as cruzes dos nossos bispos, que eram douradas normalmente, hoje já é meio assim, uma cruz muito mais simples. Mesmo do episcopado, você logo percebe, eles procuram se apresentar de uma maneira muito simples, evitando qualquer estilo de pompa, embora há ocasiões mais solenes que mantém algumas vestimentas próprias, né? Mas eu acho que a repercussão desse despojamento não é apenas em relação ao episcopado, mas também em relação ao clero. Ah, tenha tanto padre novozinho que aparecia com aquelas roupas pomposas, aquelas casulas, etc. Hoje o pessoal já está escondendo isso aí e prefere se apresentar de uma maneira mais simples. E nessa linha ainda, não é, do despojamento, eu percebo a sacudida que ele deu, inclusive para os jesuítas, nem sei, da Lampedusa ou qualquer coisa. Essa casa grande aqui, ó, isso aqui devia pertencer aos pobres, né? Ele não falou para nós franciscanos, né? Ele falou para os jesuítas, né? Entendeu? Mas a gente percebe que ele vai, entre aspas, não é, abraçando e fazendo abraçar esse despojamento. Sim, o senhor ia dizendo, professor, por favor. E outra coincidência que tem muito a ver, né, com o nosso momento e também com o momento de São Francisco, que é essa praga, né, do carreirismo, do querer os títulos, os cargos, ascender socialmente dentro da igreja, né? Quando, em junho, o Papa Francisco fez um sermão muito forte, falando dos vantagistas, daqueles que estão na igreja, contanto que tenham vantagem. Se não tiver vantagem, então não interessa muito. Quer dizer, não é aquele despojamento, aquele amor que Francisco tinha pela igreja, né? Quer dizer, não queria cargos, não queria honras, quer dizer, e exatamente nessa linha do despojamento, mas indo mais fundo, né? nessa chaga, vamos dizer assim, né? que atinge tantas pessoas e dentro da igreja isso se transforma num escândalo para quem olha e vê pessoas que estão ali não para servir, mas para serem servidos, né? Pois é, e até nesse contexto, Frei Antônio, mas é interessante que um livro que está aí agora, não é? Vários livros são editados em nome do Papa Francisco, de Francisco e daqui e de lá, mas um muito interessante da época que ele ainda era o então cardeal Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, e numa amizade muito bonita com o Rabino, um livro intitulado Sobre o Céu e a Terra, em determinado momento, eles chegam a esse momento da conversa, em se tratando da chamada, antigamente se dizia assim, né, carreira eclesiástica. Ele disse, olha, isso aí não é muito bom a gente usar, não. É melhor dizer vocação eclesiástica, porque mais do que pleitear cargos, poder, isso, aquilo, quer dizer, eu devo corresponder a uma vocação, e essa vocação vai além de cargos, funções, essa coisa toda, mas num serviço bonito, de dar a vida pelos pequeninos, né? Inclusive, vamos jogar limpo. Na realidade, os escritos que se atribuem ao Bergoglio não são dele. Livro mesmo, do começo ao fim, que eu saiba, só tem um. Por incrível que pareça, pecado e corrupção. Dizendo que o pecado tem perdão, a corrupção não tem.
Oh. Isso é, a pessoa se corrompe, a sociedade se corrompe. Então, se ela não se converter, não tem perdão. Esse que é o sentido, né? Tem que se converter, mudar de vida. Mas, em si, não é que ele tenha escrito livros, mais livros, não. São homilias que foram juntados, são entrevistas, não é, com grande valor, sem dúvida nenhuma, mas que não são propriamente assim escritos. Eu vou escrever um livro, publicar um livro meu, né? Então, eu já, nesse ponto, já fico para trás. Né? Tá certo. Bia, e aí, como é que estão os nossos internautas aí nas redes sociais? Tem algumas questões aí para os nossos convidados, por favor. Temos aqui a participação do João Emiliano, lá de Belém do Pará. Também do Ricardo Arco Verde, de São José de Santa Catarina. Ok. E Felipe também. O Ricardo traz uma questãozinha, que a gente já está conversando aqui, né? Nos tempos de hoje, em que existe muita turbulência e tantas diferenças sociais, como ver a figura de Francisco de Assis? Pois é. Professor, por favor. Olha, eu tenho tido uma experiência muito interessante como autor, né? Vendo pessoas que se aproximam do livro, na verdade, procurando o protagonista, né? Porque quando a gente escreve sobre uma pessoa como São Francisco, a gente percebe num dado momento que é ele quem está conduzindo a história, ele que está dizendo o que tem que ser dito, né? Porque, embora a oração não seja dele, está impregnada do espírito franciscano. Então, eu vejo que as pessoas que procuram Francisco procuram justamente isso, procuram alguém que está do seu lado, que o possa compreender como é, nas suas dificuldades, nas suas deficiências. E eu costumo colocar como dedicatória que Francisco o acompanhe nesta leitura, porque é exatamente isso que eu sinto que as pessoas... Olha, tem vindo evangélicos, muçulmanos, ateus, que veem em Francisco esse companheiro de caminho, né? Isso é muito bonito. Tá certo. Olha, e lembrando que você pode ainda, tem tempo, né, de mandar aí o e-mail para a gente, em pauta@cancional.com, ou também ainda ligar para a gente, 0 operadora 12 3186 2600 e fazer a sua pergunta. Nós já estamos quase que no final do segundo bloco, mas eu queria ainda colocar uma questão rapidinho aqui para o Frei Antônio Moser, nessa mesma linha, o Frei Moser, porque uma marca do Papa Francisco, que era a mesma da época de São Francisco, esse amor apaixonado pela igreja, e que justamente fez com que ambos não tanto julgassem aqueles que ali estavam ou pleiteando lugares, mas que os amou de uma tal maneira, e esse amor não os fez sair da igreja, como Lutero, por exemplo, mas permanecer e, pelo seu testemunho, fazer uma verdadeira revolução ali, né? Sim, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante. Em primeiro lugar, na época de São Francisco, nós temos o evangelismo e grupos que queriam resgatar o evangelho, voltar ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto assim que São Francisco, quando foi a Roma com os 12 primeiros companheiros para pedir a bênção do Papa, né? Foi pedir a bênção do Papa e não queria começar uma vida assim, sem essa bênção, ele simplesmente chega lá e se transforma na expressão de alguém que ama o bispo de Roma. Inclusive, sobre os sacerdotes também, ele diz, se vier ao meu encontro um sacerdote pecador e um anjo, primeiro eu vou saudar o sacerdote, porque só ele consegue consagrar o corpo e o sangue de Cristo, e o anjo não. E, enfim, esse amor à igreja, não é? E as correntes evangélicas, elas radicalizavam e excluíam Roma e o Papa por causa da riqueza, por causa de escândalos, assim por diante. São Francisco não. Ele via aquilo que é o Papa, simplesmente a expressão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E tantos papas, inclusive aqueles que viveram na época dele, e um que morreu lá em Perúdia, são expressão do poder, não é? Mas morreu e foi despojado na noite da sua morte, na igreja, quando estava todo apagado, não tinha mais nenhuma vela acesa, os ladrões vieram, roubaram tudo, deixaram o Papa nu, literalmente, não é? E Francisco estava lá num cantinho, foi lá e o cobriu com seu hábito. Quer dizer, coisas assim. E nesse sentido, não é, do amar a igreja, despojar-se, e não se investir contra a atitude do Papa Francisco em relação a Bento XVI. Ora, quantas vezes abraça o velhinho, não é? E simplesmente em certas ocasiões o chama, embora a gente saiba que ele tem muita consciência que renunciou
ao cargo e ele agora que é o responsável. Mas a maneira como ele trata Bento XVI é algo assim de extraordinário. Tá certo, Frei Moisés, nós vamos para mais um intervalo, nosso tempo aqui voa, mas daqui a pouquinho já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco e você então tem a oportunidade de ligar, mandar um e-mail, interagir com a gente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.